Olá, tudo bom? Nessa live a gente vai estar falando sobre o fato de a pessoa ter dificuldade para poder acordar às 3 horas da manhã e voltar a dormir. Quais são as questões, quais são os desafios, o que pode estar por trás disso a nível energético e espiritual. Esse é o tema dessa live que a gente vai aprofundar hoje para você. Então vem compartilhar isso com suas amigas, com seus amigos e vamos aprender junto, tá? Hoje nós temos a convidada, que é a Juliana, guardando aqui ela entrar já. E você que está chegando aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estou aguardando aqui a Juliana, que é a nossa convidada de hoje, que vai estar fazendo a live comigo, para que a gente possa trazer uma live bem bacana, a gente possa compartilhar muita experiência, certo? Bom, enquanto ela está chegando, deixa eu já ir me apresentando. Sou Daniel Râmido, sou terapeuta especializado em apometria e dou as boas-vindas aqui para você. Estou muito feliz com a sua presença. Sinta-se bem-vinda, bem-vindo, certo? E aqui a ideia é a gente poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com você, para que você possa ter o seu despertar de consciência espiritual e se transformar, acima de tudo. Pois quando você se transforma, naturalmente, você impacta todo o seu campo morfogenético, sua ancestralidade, independente se eles estão vivos ou não. Você impacta o seu campo afetivo, você impacta o seu campo profissional, você impacta toda a rede de colaboradores, você impacta tudo e a todos, através do seu despertar de consciência. Através da sua mudança, você consegue transformar outras pessoas também, junto com esse processo, certo? Bom, muitas pessoas tinham me perguntado sobre a questão de 3 horas da manhã, né? E aí eu decidi preparar alguns materiais, preparar alguns conteúdos e aí com isso eu estava conversando com a Juliana, né, que também é terapeuta holística, psicóloga, e que a gente pensou em elaborar essa live meio de compartilhamento de experiência, e com isso a gente poder compartilhar e fazer com que você possa aprender mais, certo? Então a sua pergunta ela é muito importante para que você possa colocar aqui embaixo, certo? Na caixinha de interrogação tem uma partezinha de interrogação, então você pode ir lá e trazer sua pergunta, pois ela é muito importante. Oi, Juliana, vai chegando. Seja muito bem-vinda, querida. Oi, Eliane, tudo bom? Você quer entrar na live também, querido? Me confirma se é isso mesmo ou se eu estou entendendo errado. Escreve aqui. Oi, Raquel, boa noite, querida. Seja muito bem-vinda também. Vamos adicionar aqui a Juliana Galdino, Satyananda. Boa noite. Oi, Juliana. Boa noite, Daniel. Boa noite, tá me ouvindo bem? Tô sim. Você tá me ouvindo? Perfeito. Perfeitamente. Muito boa noite, querida. Gratidão por ter vindo, gratidão por estar aqui presente, né? E a gente poder compartilhar, e gratidão por você dedicar um pouquinho do seu tempo, da sua experiência em colaborar aqui para as pessoas que estão nos seguindo. Todas as pessoas que seguem aqui,
elas estão buscando um despertar de consciência, um despertar de desenvolvimento da espiritualidade. E nesse despertar, naturalmente, se transformar. E ao se transformar, quando eu me transformo, naturalmente eu impacto outras pessoas. Né? Bom, a Juliana é psicóloga, né, Juliana? Terapeuta holística. E... Oi? Travou. Deu uma travadinha, Juliana. Deixa eu ver aqui, ela voltar. Quem está conseguindo me ouvir, me dá um feedback, por gentileza. Quem consegue me ouvir, por gentileza, me traz um feedback aqui embaixo. E quem está conseguindo ouvir a Juliana, escreve aqui embaixo também para eu poder saber que você está me ouvindo. Tudo ok, né? Ok. No caso da Juliana que caiu, né? Beleza. E agora, o que a gente faz? Ao vivo é assim, né? Você se vira nos 30. Oh, meu Senhor. A imagem dela tá travada para mim. Tá estática, assim. Deixa eu ver aqui. Juliana, tenta entrar de novo, certo? Deixa eu ver aqui. Enviar o convite. Pronto. Convidar para participar. Convidei. Aê! Voltou? Voltou. Bom, queria agradecer, né, dar boa noite a você, boa noite a todos. É uma alegria, né, estar aqui com vocês, participando da live sobre um assunto assim super interessante e eu espero poder contribuir. Sou psicóloga, psicoterapeuta, né, atendo adolescentes, adultos, idosos e casais. A minha perspectiva na psicologia é a Gestalt terapia. Também sou reikiana e sou espiritualista. Muito bom, muito bom. Quais foram os casos, Juliana, que você pegou pessoas que relataram situações de acordarem 3 horas da manhã e estarem com incômodo sobre isso? Você poderia compartilhar um pouquinho suas experiências? Sim, sim. Eu posso trazer, né, sobre o caso de alguns clientes e também a minha própria experiência, né? É bem comum essa queixa no consultório de pessoas que têm problemas para dormir, né? Tem essa questão de acordar no meio da madrugada, né? Muito relacionado, inclusive, a casos de depressão e de processo ansiogênico também. Então, a gente percebe que cada vez mais é uma queixa recorrente, né? Sim. Muito ligada a esses quadros, geralmente. Assim, no âmbito da psicoterapia, a gente leva no viés psicológico mesmo, né? Mas a gente sabe que não tem como a gente descartar também o âmbito espiritual, né? Eu falo em relação à minha própria experiência de vida, né? Essa questão que a gente vai abordar desse acordar às 3 da manhã, para mim, ele aflorou muito no meu despertar espiritual, né? E a gente, como espiritualista, depois que a gente tem esse despertar, a gente vai percebendo os porquês, né? Aham. Que isso acontece. Juliana, tem algumas pessoas que estão relatando que a sua voz está baixa. Eu vou pedir para você falar um pouquinho mais alto ou mais próximo do microfone, tá bom? Tá certo. Aproximar um pouquinho. É muito bacana a gente poder trazer esse compartilhar, porque, infelizmente, eu ainda não vi muitos conteúdos de forma embasada
que tragam sobre isso, né? E muito do que eu vou falar é baseado na minha experiência. A Juliana vai trazer baseado na experiência dela, mas uma coisa que ela trouxe aqui agora há pouco, que é importante eu frisar para você que está me assistindo, é o seguinte: nem tudo é espiritual, nem tudo é só psicológico e nem tudo é só emocional. Nós, como seres humanos, nós integramos várias dimensões: espiritual, mental, emocional, energético e o físico, que é o que a gente pega e vê, né? Então, isso é uma coisa que eu acho importantíssimo a gente poder começar a desmistificar, porque às vezes as pessoas vêm e falam: nossa, isso aqui é espiritual. Não necessariamente. Pode ser espiritual, pode, mas não significa que todos os casos são espirituais, né? Existem muitos processos que no set terapêutico que a gente acompanha e às vezes a própria pessoa ela cria fascinações, Sim. ela cria fantasias por conta da mente criativa dela, acaba que o inconsciente dela está trabalhando contra ela e pode gerar processos sabotadores, né? Então, acho que é importante a gente também comentar sobre isso. E aí depois eu vou aprofundar um pouquinho mais para frente sobre esse assunto, para não tirar o foco da principal, né? Então, Juliana, você poderia trazer um ou dois casos para a gente poder fazer um compartilhamento mútuo? Sim, eu posso até trazer a minha própria experiência, né? Eu também tenho a minha experiência, viu? O meu despertar espiritual, ele aconteceu em 2017, né? Eu já era psicóloga, né? Já me cuidava no sentido da minha própria psicoterapia, né? Mas esse ano foi um ano bem turbulento para mim, né? Nos meus processos. E como eu não vivia de uma forma mais consistente a minha espiritualidade, eu comecei a ter vários incômodos nesse sentido. E aí, um desses incômodos foi essa coisa do acordar de madrugada, né? Que, nossa, quem tem não gosta, né? Ninguém gosta dessa coisa de ficar acordando e, nossa, cansativo, não consegue retomar o sono, né? E ao mesmo tempo, por não ter a consciência desenvolvida, não entende o porquê, né? Então comigo começou muito dessa forma mesmo, né? A partir desses incômodos, eu iniciei a minha jornada espiritual, né? Jornada essa que você sabe que não tem fim, né? Ela é eterna e assim, inclusive é o que a gente vai aprofundar mais tarde, né? O porquê desse acordar às 3 da manhã como esse chamado, né? Exatamente. Então, assim, para mim foi muito importante esse incômodo, né? Incômodo esse que de vez em quando ainda acontece, sim. Mas aí por outros motivos, né? Por outras cobranças, digamos assim. Uhum. Então, comigo também não foi muito diferente. Há um certo tempo atrás, numa linha do tempo, eu considero que já é um bom tempo, mas como no processo quântico a questão do tempo é só uma percepção da nossa mente inferior, parece que foi um dia desse. Então, hoje eu estou com 41 anos. Quando eu estava mais ou menos com entre os 18 aos 25, isso acontecia direto comigo. Direto, direto. E eu sempre me perguntava o que eu estou fazendo nessa existência, nesse planeta, nessa encarnação. E muitas vezes eu acordava 3 horas da manhã e era um negócio assim que era surreal, era 300. Não era assim, sabe? 3h15, 3h21, não, era 300. Isso foi acontecendo assim sucessivamente por muito tempo e aquilo me incomodava profundamente. E aí eu comecei a buscar esse processo e na época eu não tinha muitos caminhos, ainda tinha... Eu passei por
uma época dentro de uma religião, depois passei em outra, não me identifiquei e fui buscando, e aí quando foi mais ou menos dos 26 em diante, aí eu me desconectei de tudo e fiz uma caminhada meio solo. E aí, quando foi naquele período entre os 26 e os 30, veio de novo essa busca, né? E disso, nessa busca, eu fui começando a buscar tratamentos espirituais, ser atendido, locais que façam trabalhos desobsessivos. E aí foi aliviando esse processo. Em paralelo, eu fui fortalecendo a minha fé. Em paralelo, eu fui buscando trazer mais sentido e significado para a vida. Isso é uma coisa que a gente consegue aprofundar também, né? Sentido e significado. E aí foi reduzindo. Então, quando eu cheguei aos 30 anos, eu já tinha buscado vários tratamentos espirituais, já tinha feito vários processos de limpeza para mim, para uso pessoal. Não tinha entendimento como terapia holística, era uma outra realidade. Eu atuava nessa época com massoterapia, massagem relaxante física, e confesso que nessa época eu não tinha muita essa abertura para esse universo energético espiritual. Sempre fui muito pragmático, muito pão, queijo, entende? Eu sempre tive essa forma operante de poder trazer isso. E isso hoje, para mim, como terapeuta holístico, é muito positivo, porque quando eu pego pessoas que eram como eu era no passado, eu me identifico e me reconheço bem, e aí eu respiro e falo assim, cara, tu já era assim no passado, então tá tudo certo, entendeu? Tá tudo bem, a gente acolhe. Eu acho legal você falar isso, porque eu também, né? O meu despertar foi aos 29 anos. E no meu caso, vindo da psicologia, né? A academia, ela engessa muito a gente e muitas vezes refuta, né? A questão energética, refuta muito a questão espiritual. Então, para a gente fazer essa desconstrução, também é um processo. Então, eu entendo demais o que você está falando, sabe? Para a gente se abrir, né? Exatamente. A essa nova consciência, essa nova linguagem, essa nova forma de viver. É bem assim mesmo. Exatamente. E aí, quando eu comecei a ter mais significado e propósito do que fazer, de onde fazer, eu percebi que a minha fé foi começando a fortalecer. Desse processo da fé fortalecer, é como se... Hoje eu entendo claramente que é como se um campo energético começasse a se formar mais forte. E aí, qualquer processo de interferência externa começa a perder força, porque existe uma luz maior dentro do que fora, e isso não vai acabar sufocando. Sim. Então, o que é interessante que você que está nos assistindo possa entender você poder trazer essa reflexão. Como é que está a sua fé? Entendeu? E o acordar 3 horas da manhã, pelo meu ponto de vista, é um convite, entre várias propostas, é um convite para você fortalecer a sua fé espiritual. Exato. É um convite para que você possa orar mais. É um convite para que você possa se conectar com a espiritualidade, com mais força, com mais frequência, com mais propriedade. Porque eu vejo, Juliana, que tem muitos aprendizados que são pela dor. E alguns podem ser de uma maneira mais leve e amorosa, entende? Mas, infelizmente, de cada 10 casos que vem para mim, 9 são num processo mais doloroso. É muito raro a pessoa vir assim, eu vim para um processo terapêutico porque está tudo bem, meu campo afetivo está tudo ótimo, está tudo mil maravilhas, eu vim aqui para evoluir mais ainda. É muito raro isso acontecer, né? Acho que você também deve ser muito parecido com isso. Eu brinco falando assim que se está tudo perfeito, né, na sua vida, você não tem o que fazer, né? Numa terapia, num
processo terapêutico ou num trabalho espiritual, né? Que seja. Exatamente. Se você está ali naquele campo de trabalho espiritual ou buscando um processo de autoconhecimento, é porque algum incômodo você tem, né? Exatamente. E que bom que você tem um incômodo, né? É um sinal que você não está morto, né? Que você não está entorpecido. Isso é bom. Exatamente. Isso é muito Exatamente. E a Karine Muniz, oi Karine, um beijo, meu amor. E quando a gente costuma acordar às 13h33, Karine é a mesma coisa. Não tem muita diferença não, viu? Quando isso se repete com muita frequência, seria interessante você olhar na base da numerologia. Esse somatório 3 mais 3 mais 3 gera o total 9, que de repente pode ser um número que você possa aprofundar mais, tá? Eu não tenho conhecimento de numerologia, mas você pode, depois da nossa live, dar uma pesquisada no Google e isso talvez possa te trazer um olhar mais arquetípico. O que são arquétipos? São estruturas que estão no inconsciente coletivo ou individual que podem atuar trazendo um significado e uma tomada de consciência de algo inconsciente. Você me corrija se eu estiver falando besteira, tá, Juliana? É isso mesmo. E aí, isso tem pontos positivos e tem pontos negativos, certo? Todo arquétipo tem pontos positivos e negativos, pontos a se transformar e pontos fortalecedores. Então, dentro dessa numerologia do arquétipo 9, você, de repente, pode trazer uma tomada de consciência de algo que o campo está querendo trazer para você e ainda seja inconsciente. Mas eu posso te dizer que ainda dentro desse horário de 3 da manhã, seja 13h01, 13h02, 13h30, 13h33, também está ligado com esse convite de você fortalecer a sua fé, de você fortalecer a sua espiritualidade, certo? E você poder ter um processo de chave de virada, um processo de transformação. Como que esse processo vai ser, não compete a você entrar nesse mérito. Isso é uma coisa que eu falo muito nos meus atendimentos. A mente inferior, ela sempre quer trazer o como, mas o meu convite não é você focar no como, é você focar no quê. O que eu quero. E aí você se conecta com um nível mais elevado de consciência. Porque aí você não fica trazendo esse como, porque ele pode acabar atrapalhando, trazendo dúvida. Quando você cocria algo e você intenciona o que eu quero, fica mais fácil de cocriar aquilo para o campo. Que aí você não se bloqueia. Porque às vezes aquele o que eu quero pode vir por um caminho A, pode vir por um caminho B, pode vir por um caminho C. E aí você não se barra, você não se limita. Certo? Faz sentido, Juliana, para você? Sim. E só complementando, né? O número 9, ele tem uma energia muito de fim de ciclos e início de novos ciclos, né? Show. Talvez isso clareie para ela um pouco, né? O 9, ele traz a energia da finalização para início de um novo ciclo, né? Viradas de chave mesmo. Show. Deu para esclarecer, Karine? Depois me dá um feedback, tá? Vamos para a próxima pergunta, aqui do Nando. Boa noite, Nando. Passei muitos dias e até meses acordando quase 3 horas da manhã em ponto ou próximo, mas passou. É cíclico? Boa pergunta, Nando. Eu vou falar minha experiência, depois a Juliana complementa, tá? Isso vai depender do quanto você despertou a sua consciência. Se a pessoa ela não chegou a despertar consciência pelo tempo suficiente, isso pode voltar a acontecer. Então, tudo vai depender do quanto você está aberto a se transformar. Isso eu não estou falando só para o Nando, tá? Eu estou falando agora coletivo. Muitas vezes, o convite da espiritualidade é um convite simplesmente que você possa despertar. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas desperta mais através do caminho da dor. E você pode despertar através do caminho do amor, o caminho leve, suave, o caminho de despertar mais gradativo. Você pode isso. Só que isso é uma questão de decisão. É uma decisão. Eu, Daniel, cocrio isso todos os dias para mim.
É um exercício diário. Eu cocrio que o meu aprendizado ele seja leve, que seja amoroso, que seja suave. Eu cocrio isso para mim. E isso é um convite que você, minha amada, meu amado, possa também fazer isso. É um convite para que você possa falar com você diariamente. E ao você cocriar, você está utilizando esse chakra laríngeo para trabalhar essa cocriação positiva agora. Porque muitas vezes a gente cocria muito mais coisas negativas do que positivas. E aí o efeito é óbvio que vai vir muito mais coisa negativa do que positiva. Né? Mas respondendo a sua pergunta, Nanda, isso pode voltar se você ainda não tiver tido o aprendizado suficiente para aquele aprendizado. Caso você tenha tido o aprendizado, pode ser que aquilo venha a cessar. Você tem algo a compartilhar, Juliana, sobre isso? Sim. E aí também é muito importante, a partir da sua decisão, né, de se abrir para a espiritualidade, né, que práticas você pode fazer diariamente para se conectar, né, com o seu eu superior, para você se conectar com os seus mentores de luz, né, seja através, talvez, de uma religiosidade, ou através da sua meditação, ou de repente através da sua prática xamânica, né? Através das suas práticas de oração para os seus orixás ou os seus guias, né? É uma coisa que a gente deve fazer todos os dias, né? É como o Daniel falou, é uma escolha consciente, né? Através de um trabalho voluntário também. São práticas que visam você abrir o seu coração para você se conectar com o seu eu superior, né? E isso sendo um processo, né? Eu vejo dessa forma. Eu também. Faz todo sentido, Juliana. E aí você pode buscar vários caminhos. Tem a meditação, que vai trabalhar um caminho mais interno. Existem meditações ativas, que trabalham um processo mais catártico, para soltura de traumas, de bloqueios, de couraças, de memórias mais dolorosas, somatizadas. Sim. Aqui no Núcleo 12 Hélices, a gente tem práticas que a gente facilita de meditações ativas, de tempos em tempos. Né? A gente tem núcleos de troca, de massagem, exatamente para que a pessoa ela possa trabalhar com as memórias somáticas e poder ressignificar isso. E aí também tem a meditação mindfulness, que você pode pesquisar no YouTube gratuitamente. Você pode colocar lá um vídeo de 10, 15 minutos, colocar um fone de ouvido e entrando na prática da respiração e entrando numa meditação guiada, simplesmente isso, certo? São caminhos. Ou um voluntariado, como a Juliana falou, que também ajuda muito. Eu faço parte de um voluntariado já há 9 anos e eu posso dizer que transformou e transforma diariamente a minha maneira de ver. Que a gente consegue olhar o mundo não somente da nossa ótica, mas do ponto de vista do outro. Então isso acaba trazendo muito mais empatia dentro do processo do sofrimento do outro. A gente consegue se colocar no lugar do outro e é uma maneira, é um dos caminhos de se conectar ao coração. Sim. Eu Não é também, o único. Pode falar. também faço parte de uma casa, o nosso Lar Francisco de Assis, né? É uma casa de acolhimento de pessoas em situação de rua. E, particularmente para mim, fazer esse trabalho me conecta muito com a questão do propósito, né? Me fortalece no meu propósito, nesse propósito de ser luz, né? Ao longo do despertar espiritual, que é o que a gente está falando e trazendo aqui, né? É muito importante isso de você se firmar como um canal de luz, né? Eu tava vendo uma outra live sua que você estava falando muito da questão da transição planetária. E como tá forte isso, meu Deus. Muito forte. Como isso é assim uma coisa urgente, né? E que a gente precisa se conectar e se firmar, né? Então,
a questão do trabalho voluntário, da caridade, a questão de você persistir no seu processo é muito importante, né, para essa transição planetária. Exatamente. Eu quero alinhar com você que está assistindo a live, de colocar as perguntas lá onde tem a abinha de interrogação, tá? Para a gente poder compartilhar com quem está assistindo, porque a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra pessoa também. Então, quem está escrevendo nos comentários, reposta, por favor, a pergunta na caixinha, porque é muito importante. Nando, eu espero ter podido responder a sua pergunta, tá? Me dá um feedback se você conseguiu entender. Se não, faz uma nova pergunta e tá tudo certo. A gente vai ficar aqui até 10 horas da noite para esclarecer essas coisas. Bom, eu ainda não entendi por que isso acontece. Agora eu vou trazer um ponto de vista mais aprofundado a nível energético. Tá? Vamos falar sobre contratos. Isso eu cheguei a fazer um vídeo lá no YouTube e aqui também. E esses contratos, eles trazem, inevitavelmente, cobrança espiritual. Então, vou trazer um exemplo. Existem vários tipos de contrato. Existe contrato de magia, existe contrato religioso, existe contrato de escravidão, existe contrato de abdução, que a pessoa autoriza tirar material genético para abdução. Vamos pegar um desses contratos. Tá? Vamos pegar um exemplo de um contrato religioso, que é muito comum isso acontecer. De cada 10 casos que eu atendo, 6 ou 7 têm esse contrato ativo, ou numa linha temporal, ou numa linha ancestral. E aí o que acontece? O contrato, ele gera um link energético. E esse link energético, ele acaba trazendo todo um quadro de cobrança espiritual, de personalidades intrusas. E aí, esse campo de personalidades intrusas, pela minha experiência, ele acaba trazendo uma densificação, uma tendência a repetir o padrão se a pessoa não tomar consciência e cuidado daquilo. E aí, se a pessoa não tomar o devido cuidado, ela acaba repetindo o padrão de uma nova experiência anterior ou de uma ancestralidade, por conta do acesso do DNA. E aí vem o que a gente chama de cobrança espiritual de interferência, que é uma ou várias consciências, podem ser 10, 15, 20, que estavam associadas com um egrégor energético, que de repente você mesmo, ou você mesmo, se conectou no passado, ou seus ancestrais, e que acabam vindo por ressonância. Porque de alguma maneira existe um link. Nada vem de graça. Um cobrador, ele não vem no campo da pessoa de graça. E aí, esse processo, ele, por um lado, é um processo de aceleramento, porque, como a gente acabou de falar, o planeta está em transição planetária, então não tem mais espaço para essa quitação energética, ela ser em outra vida. É agora. E por ser agora, processos que poderiam ser daqui a 10, 15, 20 anos, o que eles fazem? Eles aceleram. Eles aceleram de 2 a 5 anos. Agora você imagina você pegar, imagina você construir, imagina que você é um engenheiro. Aí você vai construir um aeroporto, que é altamente complexo, você construir um aeroporto, que seria em 10 anos, e você antecipar isso em 5 anos. É mais ou menos, metaforicamente, é isso aí, entendeu? E aí, você acha que vai dar mais trabalho ou vai dar menos trabalho? Quem está assistindo, escreve aqui o que você acha. Você acha que você vai precisar ter mais dedicação, ou vai ser a mesma coisa, ou vai ser menos dedicação? Escreve aqui o que você acha. Daqui a alguns segundos para a pessoa poder conferir isso daí. Enquanto eu tomo minha água. Certamente vai dar muito mais trabalho. Certamente. Certo? Então, esse processo, ele vai exigir da sua parte uma busca. Porque se você não buscar, a própria espiritualidade, os amparadores, eles vão fazer com que você busque de uma forma forçada. E aí, é exatamente nessa hora que o lado da dualidade, ele vai trabalhar, se você tiver maturidade suficiente para entender por esse olhar, sem vitimização, sem
sem milindre. Se você tiver a maturidade, você vai ver que esse lado da dualidade, ele pode ser um grande professor para você. Mas precisa ter uma maturidade. Porque se a pessoa ficar no mental inferior, na reclamação, se ela ficar no murmúrio, vitimismo, né? no vitimismo, se ela ficar transferindo responsabilidade para terceiros, se ela ficar buscando culpados, ela vai estar sempre arrumando um argumento para ela não mudar. Essa que é a verdade. E nesses casos, né, a importância de você estar firmado, né? Você está firmado no seu propósito, você está firmado em querer ser um canal de luz, né? Em seu benefício, claro, mas em benefício do coletivo. Você está firmado com os seus mentores, com os seus mestres, né? Exige uma disciplina, exige uma decisão diária, mas é bom, é desafiador, muitas vezes, né? São as provinhas, né? Muitas vezes você vai fazer coisas que você não está muito afim, mas que você tem que fazer naquele dia. Mas é muito bom, vale muito a pena. É isso mesmo. Vale a pena, porque o resultado final, ele é duradouro. É um resultado final que, quando você finaliza um ciclo, esse ciclo, você olha para trás e fala assim, meu Deus, quanta transformação, né? Quanta mudança teve naquele curto período de tempo ou médio período de tempo e assim por diante. Então, é mais ou menos por aí. Então, quando a gente traz qualquer tipo de situação que traga contratos na leitura radiestésica, a gente consegue ver no atendimento terapêutico, quando esse acesso é ancestral, a gente consegue identificar se ancestral, qual é a geração, primeira, segunda, terceira, sétima, oitava, vigésima, e qual é a linha, se é pai ou se é mãe, ou se é ambos. E aí a gente consegue rastrear e mapear isso já na primeira sessão. E trazendo esse entendimento, vai ficar muito mais fácil de poder corrigir, né? Porque se você faz um diagnóstico, você consegue ter um mapeamento muito mais preciso na hora de corrigir isso. E é por isso que eu gosto muito da radiestesia, porque ela utiliza gráficos e consegue fazer uma leitura de um campo sutil, muito preciso, tão preciso que chega a ser até impactante. Já na primeira sessão, eu trago isso para os meus alunos, ensino a replicar isso para as pessoas, porque a mensagem que está me vindo, Juliana, é de gerar replicadores, é de expandir isso para gerar mais pessoas despertas e possíveis multiplicadores. Mas o fato é que se a pessoa utilizar isso nela como primeira pessoa, ela já está impactando o inconsciente coletivo. Ela já está fazendo uma grande mudança no campo morfogenético dela, porque ela está mudando a si, ela está mudando o inconsciente coletivo, ela está aumentando o gradient de lucidez, ela está mudando o relacionamento afetivo, ela está mudando o campo familiar e assim por diante. Com certeza. Né? Então, é um processo que é uma mudança gradativa. Nada é de uma hora para outra. O processo de mudança, ele passa por altos e baixos. Vai para cima e vai para baixo. Mas se a média foi assim, está valendo. Mesmo que você possa fazer esse aprendizado assim. Quem é educador sabe que o processo de aprendizagem ele não é linear. Ele muitas vezes ele tem altos e baixos. Mas se você consegue traçar uma média desses altos e baixos, está valendo. O problema é quando é assim. Aí, nos altos e baixos, isso vai dar uma variante final que não é boa. Né? Você tem algo a compartilhar além disso, Juliana? Sim, eu em relação à minha caminhada, né? Hoje eu observo, antigamente eu observava mais a cobrança do ponto de vista evolutivo. Eu queria até depois que tu falasse um pouquinho para as pessoas que estão assistindo, né? No início. E hoje em dia, eventualmente, sinto essa cobrança de interferência, sim. Né? A gente oscila, né? Mesmo nós que somos trabalhadores de luz, Sim. né? Que já Sim. temos uma caminhada, a gente sofre interferências, Sim. né? Gera
médicas, né, no nosso dia a dia. Então, na minha experiência, eventualmente eu ainda sinto, né? E eventualmente quando eu acordo, hoje em dia de madrugada, às vezes eu percebo que eu não estava tão bem alinhada, né? A minha energia não estava tão legal naquele momento, né? Ou talvez não estava tão alinhada na questão do meu pensamento, palavra e ação, né? Que é muito importante também a gente estar sempre nessa tentativa de alinhar pensamento, palavra e ação. Então, acontece, sim. Então, vamos trazer esse entendimento, que eu já falei isso em alguns vídeos, e que você que está aqui nos assistindo, se você prestar bastante atenção nisso que eu vou te falar, isso pode dar um grande salto de virada para você. Existe a cobrança espiritual de interferência, que é aquela cobrança espiritual que, eventualmente, você que é terapeuta holístico, você que está ajudando pessoas, você que, de repente, atua numa casa espiritualista, universalista ou kardecista, na hora que você se coloca para ajudar alguém, é imediato. Você se colocou para ajudar alguém, ou um grupo evolutivo, os cobradores da pessoa que está sendo ajudada vão partir para cima de quem está ajudando. Isso acontece com todo canto. Isso é real. Isso é real. Simplesmente pelo fato de que a programação dessas consciências aqui, elas entendem que aquela pessoa é território deles. A programação deles é igual um programa de computador. A programação deles é uma programação bélica, é uma programação intrusiva. Eles entendem que ali é alimento energético para eles vampirizarem daquela pessoa ajudada. Então eles não querem perder o osso, eles não querem perder o território. No entendimento bélico deles, ali é um território deles. Aquela pessoa é deles. E acabou-se. Entendeu? Então, naturalmente, você precisa estar forte, você e a egrégora, caso for uma egrégora, precisa estar forte para lidar com os cobradores daquela pessoa, daquele grupamento de pessoas que você vai facilitar. Vou dar um exemplo para você poder entender. A cada 2 meses eu facilito um curso de radiestesia, facilito um curso de apometria e facilito um curso de projeção astral. É batata, Juliana. Quando dá 15 dias antes, eu começo a sentir um peso nas costas, começo a sentir uma coisa, um cansaço. O pescoço fica todo duro, né? O pescoço fica duro, a coluna começa a envergar, ela começa a ficar assim. Aí eu poderia ter 2 opções aqui. Eu poderia começar a reclamar e aí o quadro de interferência aumentar, porque a minha frequência está caindo. Ou eu poderia trazer autoconsciência e falar, opa, isso não é meu, isso não me pertence, e eu vou me autocorrigir. Com conhecimento, com entendimento, eu faço um procedimento chamado apometria e eu faço uma autocorreção no meu campo. E aí, quando eu vou ver lá, tem lá 40, 50, 60 cobradores no campo, eu faço a limpeza, trabalho com amor, o raio rosa, e caminho todos eles para um tratamento espiritual. Me ajudo e ajudo eles. E aí, nesse processo, eu vou fazendo isso semanalmente, até a data do curso. Mas quando chega com 2 semanas antes, é impressionante. Eu tenho que fazer isso 2 vezes na semana, porque só uma vez, às vezes, não dá conta, entendeu? É bem desafiante. Sim, eu sei disso. Mas é um processo natural, que se você está nessa linha de frente, você precisa estar preparado psicologicamente para isso. Então, se você que é psicólogo, se você que é terapeuta holístico, você que de repente é advogado, não é muito diferente não, viu? Não é muito diferente não. Se você entender o que eu estou falando e estiver fazendo sentido para você, você pode aprender essa técnica e você aprender a fazer em você, para que você seja mais autossuficiente no trato dessas energias, para que você possa aprender a se proteger. Olha, é um negócio tão sério isso, que se médico, advogado, psicólogo, juiz de direito, político, se eles soubessem da importância disso, eles seriam outras pessoas. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eles estão lidando com demandas muito pesadas que eles não têm noção do que eles estão lidando. Eu vou dar só um exemplo, só para você poder entender o Paranauê. Eu vou dar só um trechozinho bem, bem suave, certo? Tá lá o psicólogo. O psicólogo está atendendo uma pessoa com depressão. Uma pessoa que está com padrão de suicídio. Você acha que essa pessoa está sozinha ou ela está acompanhada?
Claro, a gente sabe, como eu já falei mais cedo, que existem gradientes psicológicos, existem gradientes emocionais, existem questões da personalidade que podem trazer sabotadores, e às vezes ela está mais nesse nível de sabotador do que nível de motivação. Mas junto com essa autossabotagem, vem também consciências densas espirituais. É normal isso acontecer, normal, certo? E aí, se o psicólogo não estiver muito bem protegido, ou não souber se proteger, toda aquela consciência, aquele grupamento de consciência vai partir para cima do terapeuta que está ali. Quer você acredite ou não. Se você não acredita, está tudo certo. Eu acolho quem está nos assistindo. Mas, pela minha experiência, isso é fato, entendeu? Eu falo isso com convicção, porque eu sei o que estou falando. E aí... E eu posso confirmar também. E se você tiver uma sensibilidade mediúnica, você sente é na hora. É na hora. E eu confesso que essa sensibilidade mediúnica, eu confesso que no passado eu não sentia. Mas de tanto atender gente toda semana, eu atendo uma média de 10 a 15 pessoas por semana. Naturalmente, o meu canal ele foi abrindo mais e a minha sensibilidade ela foi aflorando. Né? Tem aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então é mais ou menos assim, sabe? De tanto atender gente, eu comecei a aflorar o canal e quando a pessoa está muito densa, eu sinto. E aí, quando a gente faz a correção, nossa, é notório. Questão assim de 20 minutos, a pessoa está muito mais suave, energeticamente. E aí o corpo físico ele vai atualizar isso, esse ajuste na dimensão energética, emocional, mental, dentro de 24 a 48 horas. Quando você limpa essas camadas mais sutis, isso impacta no corpo físico. É isso que é a apometria. E é isso que outras terapias holísticas também fazem, não é só a apometria, certo? Theta Healing, barra de Axis. Por isso que eu acredito de verdade, Juliano, que a medicina do futuro ela vai integrar as terapias holísticas, assim como já está fazendo com a psicologia, ela vai integrar, como já está fazendo com a acupuntura, ela vai integrar junto com, já está fazendo o SUS com o Reiki, ela vai integrar cada vez mais, porque o médico, se ele tiver entendimento e um mínimo de abertura, todo médico deveria receber uma sessão de apometria ou de alguma terapia holística, para ele poder se cuidar, para ele sair desse arquétipo de salvador dos outros, de super-homem, e também se permitir entender que ele é um ser humano, que ele também tem fragilidades e que ele também pode adoecer, seja fisicamente, psicologicamente ou emocionalmente. Um operador do direito, um juiz ou um advogado, se ele souber que na hora que ele está ali numa causa, no fórum, lidando com uma causa na justiça, ele está lidando com um campo de magia pesado. Se ele souber entender isso, que ele está lidando com uma disputa de poder, e disputa de poder, que quem já vem me acompanhando sabe que isso é magia. Isso é magia em alto nível, não precisa acender vela, não precisa matar uma galinha, não. É magia, forma pensamento. Ali está cheio de forma pensamento, de um lado querendo ganhar, de outro lado querendo ganhar. Existe uma briga de poder. Batalha. É uma batalha energética. Uma batalha energética. E não é à toa que tem muita corrupção nesse meio. Não é à toa, porque o dinheiro também é uma energia. E aí o dinheiro entra mais e aí manipula o processo, muitas vezes em alguns locais. A gente também não pode generalizar, né? Mas se você que está me assistindo é um operador jurídico, seja um juiz, seja um advogado ou um político, ixi, Maria. Se você é um representante do povo, se você é você é um formador de opinião, você está impactando na vida de 1.000, 10.000, 20.000 pessoas. Você acha que não vai ter interferência no seu campo energético? Precisa ser muito leviano para entender isso, né? Então, isso acontece. Se você vai acreditar ou não, é com você. Mas eu estou falando da minha experiência, certo? Você tem algo a compartilhar mais, Juliana? Sim, achei muito interessante isso que você trouxe sobre a questão médica, né? Aos poucos, a própria OMS, né, já incluiu a questão espiritual ao conceito de saúde, né? Então, que bom que aos poucos, né, mas estão integrando a noção de que nós não somos só um corpo físico, né? Nós somos um corpo físico, um corpo mental e energético e espiritual também. E Exatamente. devemos cuidar de todos esses âmbitos, né?
Exatamente. E é isso que é o que eu sempre falo. Nem tudo é só espiritual, nem tudo é só físico, nem tudo é só mental. Nós temos várias dimensões desse processo. E aí é importante você fazer essa autoavaliação. Onde é que está pegando mais em mim? É emocional? É psíquico? É espiritual? Ou é físico? Às vezes o que a pessoa precisa é fazer um exercício físico. Ela vai liberar endorfina, dopamina. Isso vai fazer um bem danado para ela, né? E se você puder cuidar de tudo, né? Cuidar do seu corpo, cuidar do seu psicológico, cuidar da sua energia, por que não, né? Exatamente. Por que não? Essa é a grande pergunta. Vamos aqui para a pergunta do Cristiano. Oi, Cristiano, boa noite. Esse acordar, é acordar e não conseguir dormir mais ou acordar, mas após voltar a dormir normalmente? Então, normalmente, os casos que vêm para mim, Cristiano, são casos de pessoas que acordam 3 da manhã ou próximo e não conseguem mais dormir. Não conseguem. E aí, se isso está acontecendo com você, você que está me assistindo, qual é a dica mais preciosa? É você fazer uma oração. É você se conectar com o seu coração. É você mentalizar um campo de luz se formando. Você solicitar, eu solicito. Se você está com alguém, às vezes você está com seu companheiro, sua companheira dormindo, não quer fazer barulho, você pode fazer isso tudo mentalmente. Eu solicito a presença dos anjos, dos arcanjos que possam me amparar. Eu solicito a presença de toda a minha hierarquia de luz. Eu solicito a presença do grandioso Pai. E você vai fazer uma oração com fé, solicitando que possa se conectar no seu coração, expandir esse campo de luz para todos os lados. Na hora que você faz isso, você consegue fazer um desacoplamento energético de consciências densas e negativas. Lá no YouTube, no canal apometria.radiestesia, tem alguns exercícios, e aqui também, que eu ensino a você transmutar isso. Tem uma meditação, inclusive, chamada Meditação da Chama Violeta. Incrível, incrível. Os feedbacks têm sido fantásticos. É você transmutar através da frequência da chama violeta, do raio violeta, e transmutar as formas pensamentos densas que, de repente, você pode ter criado numa linha temporal do passado ou a sua ancestralidade. E, de repente, você não saiba. Então, na hora que você faz isso, você, naturalmente, você dá um reset, você dá uma zerada. E aí, obviamente, que é importante você preencher isso com algo. Como é que você vai preencher? Uma oração. Você se conecta com uma luz dourada e preenche o seu cardíaco e expande isso, certo? Então, isso vai fazer com que você consiga ter um equilíbrio, uma harmonização e consiga voltar a dormir. Então, tá aí uma dica prática, direta, real. Você que me segue já sabe que eu sou muito prático nisso. Você tem algo a compartilhar, Juliana? Sim, sim. Quando isso acontece comigo, eu também oro, né? E é tão real isso que, pelo menos assim, no meu caso, né? Eu começo a orar e logo eu já adormeço. Assim, comigo funciona muito bem essa questão da oração, assim. Eu utilizo essa estratégia também. Então. E aí, quando a gente vai fazendo isso mais vezes, vai chegar uma hora. Imagine que aqui é você. Imagine que aqui está o quadro obsessivo, ou cobradores. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai se afastar e vai desmagnetizar. E aí, dependendo do seu gradiente de vibração, porque tudo é baseado em frequência, você vai sair da faixa do quadro obsessor. Ele não vai conseguir mais nem te ver. Ele vai sair e você entra numa outra vibração, mesmo você estando no campo físico. E aí, naturalmente, ele vai se afastando por questão de frequência. Sim. Obviamente, quanto mais você repetir esse processo, quanto mais vezes você plasmar cristais, você pode colocar cristais, certo? Depois você pode conversar comigo lá no direct, conversa lá, pergunta assim, Daniel, quais são os cristais interessantes para a situação A, para a situação B, para a situação C? Aí eu vou colocar lá, vou sugerir, você compra em lojas específicas, vou fazer propaganda, eu não vou ganhar nada, mas os cristais eu vou ensinar para que você possa aprender e ao você fazer isso, você vai ajudar a elevar a frequência do seu ambiente. Outra coisa que é muito poderosa são os orgonites. O que são orgonites? São
elementos que que são feitos através de uma combinação de cristais junto com uma resina, e essa resina ela gera uma transmutação energética. Então aqui tem um orgonite ali atrás, tem outro lá para lá. Aqui infelizmente não tem nem para mostrar, mas é um processo que ele é um transmutador energético e ao mesmo tempo ele ajuda a elevar a frequência. Caso você queira depois informações, eu posso te indicar bons profissionais. Eu não trabalho com isso, não ganho nada para divulgar isso, mas eu posso indicar bons profissionais de qualidade aqui em Fortaleza e em outros estados para poder te atender com qualidade. Existem orgonites que você coloca no peito, existem orgonites que você coloca no braço, existem orgonites que você coloca na sala para neutralizar o Wi-Fi, né? As ondas magnéticas negativas densas dos aparelhos, do celular, você pode colocar do lado do celular, entre você e o celular, para as ondas do celular não interferir no seu sono. E aí isso também pode te ajudar bastante, certo? Maravilhoso os orgonites, né? Eles são bem fortes, né? No primeiro momento você sente, mas eles são ótimos. Os cristais também ajudam muito. E além de outras práticas, né? Você pode rezar antes de dormir, você pode estar sempre firmando o seu anjo de guarda, né? A sua vela de anjo de guarda, a vela das suas entidades, dos seus mentores. São práticas que vão lhe blindar, né? Lhe proteger. Exatamente. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Pergunta da Cláudia Duarte. Tudo bom, Cláudia? Boa noite. Acho que isso está acontecendo comigo e através da minha filha. Minhas crenças balançaram. Então, é você fortalecer sua fé, Cláudia. Certo? A chave está na frequência. Se você que está assistindo entender esse processo, que tudo é baseado na frequência, existem frequências baixas, médias e altas. E conforme a sua frequência, você vai atrair um campo mórfico respectivo. Se eu estou na frequência de medo, de dúvida, de insegurança, eu vou atrair todo um campo energético associado. Se eu estou num campo de razão, de equilíbrio, de harmonia, eu vou atrair um campo associado. Se eu estou num campo de gratidão, de amor, de iluminação, eu vou atrair um campo associado, que são dos amparadores, certo? Então, tudo isso é decidido. Daniel, eu tenho dificuldade, mesmo tendo todo esse entendimento. Aí o que eu sugiro é que você possa conversar com a Juliana ou comigo e você possa marcar uma sessão para poder você ser atendido e fazer uma limpeza no seu campo energético, certo? Para que você possa trabalhar uma limpeza, uma despolarização energética. No processo apométrico, já na primeira sessão, isso já é limpo, campos de magia, campos de feitiçaria, personalidades intrusas, cobradores espirituais, e a gente já faz uma limpeza de contratos que possam estar numa linha temporal ou ancestral. Certamente, com toda certeza, o sono da pessoa já melhora. Isso aí é certeza. E o mais importante, não é nem eu fazer isso. O mais gratificante é eu ensinar alunos a poderem fazer isso. E é isso que eu já venho fazendo. E a orientação que o meu mentor está me passando é formar 100 terapeutas habilitados com esse método de apometria. Para quê? Para impactar no inconsciente coletivo. Para impactar, para que mais importante do que eu faço, porque o meu tempo é escasso, é curto, é limitado, é mais pessoas poderem impactar mais o inconsciente coletivo, impactar mais e ajudar nesse processo, certo? Isso é o que me motiva. Isso é o que me... O combustível foi, às vezes, ir dormir tarde, acordar cedo, e eu estar com a mesma motivação do dia anterior, no dia seguinte, e no dia seguinte, e assim. Porque isso, eu acho que é o melhor combustível que o cérebro precisa ter, entende? Que não é a glicose, mas é esse combustível que traz o motivo para gerar ação. E aí, quando a gente vê a transformação de vidas que estão sendo impactadas com isso, aí pronto, aí às vezes a gente fica até emocionado, né, com essas transformações. É impressionante. Então, Cláudio, respondendo a sua pergunta, eu sugiro de coração que você possa rever suas crenças, que você possa fazer as pazes com a sua filha, caso você tenha tido alguma briga, que você possa trabalhar o amor, que você possa se conectar com a chama rosa, se conectar no cardíaco e emanar esse amor para sua filha, para que vocês possam estar bem, que vocês possam estar tranquilos, tá? E aí a frequência ela vai elevar, ela vai trazer uma grande transformação.
Aqui outra pergunta da Karine. É verdade o que dizem sobre a abertura de portais para o mundo espiritual? Não só é verdade, Karine, como isso é muito mais comum do que a gente imagina. Então vamos entender isso aqui direitinho. Existem portais positivos, existem portais negativos, certo? Como tudo existe na dualidade. Infelizmente, o lado contrário da luz, pela minha experiência, ele invade o campo. Ele não respeita o campo do livre-arbítrio. O lado positivo, ele respeita. E aí, isso também tem um custo, porque existe uma lei divina que, tanto no campo físico como no extrafísico, se você interfere no livre-arbítrio do outro, existe um choque de retorno para quem faz isso. Isso ninguém escapa disso. E aí, esse lado negativo, mesmo sabendo disso, ele interfere no livre-arbítrio, colocando interferências, implantes, chips, e ele recebe um choque de retorno por isso. E aí, para conseguir fazer isso, às vezes ele abre portais de regiões densas, umbralinas, que são regiões mais densas, que estão no interior da Terra, e abre esses portais para trazer essas interferências. Isso acontece com muita frequência com trabalhadores do despertar. Trabalhadores que, às vezes, estão no seu sono, no seu momento de vulnerabilidade, sem vigília, que estão dormindo, e que, às vezes, não formam um campo de proteção. Às vezes, não criam um campo de Merkabah, um campo de proteção, não ativam isso antes de dormir. E aí, vem lá as interferências e vão sendo colocadas. Isso é muito comum isso acontecer, certo? No entanto, à medida que você vai ficando meio que macaco velho nisso, descascado no alho, você acaba ficando mais precavido, ativando cristais, como eu acabei de falar, fazendo uma oração antes, criando um campo de contenção, um campo de força, antes de dormir, se projetando para um ponto de amparo espiritual. Por exemplo, eu trabalho com Santa Esmeralda, você pode ir para Nosso Lar, Aruanda, você pode ir para Colônia e Flores. Tem aí pelo menos uns 20 locais espirituais que você pode se deslocar no sono para se proteger também, certo? Depois, se quiser depois, vai lá, fala comigo no particular, ou então com a Juliana, depois você pode pegar essas informações. Mas o mais importante é você entender que você precisa se fortalecer, certo? Agora, para a gente poder, que a Juliana pediu para eu falar, vamos falar agora sobre cobrança espiritual evolutiva. Essa cobrança espiritual evolutiva, ela é aquela cobrança que ela pode acontecer tanto com pessoas leigas, que não sabem de nada sobre energia ou espiritualidade, e também com pessoas experientes, tá? Deixa eu falar um caso de uma pessoa experiente que aconteceu isso. Tinha lá um dirigente de um espaço espiritualista, ele estava replicando coisas inadequadas para o corpo mediúnico e para as pessoas que eram atendidas. E isso aconteceu durante muitos meses. O amparador dele decidiu se afastar dele. E aí, nesse processo do amparador se afastar, quem é que fica? Só fica o lado contrário da dualidade. É simples assim. Se o amparador se afasta, boa sorte. Aí vem o lado contrário. E aí o lado contrário trouxe um chacoalhão, uma crise de ansiedade, para que ele pudesse parar temporariamente os trabalhos daquela casa, para ele se cuidar emocionalmente. Ele fez um tratamento, fez apometria, foram 8 sessões, e aí ele começou a estudar. Ele começou a despertar o entendimento com estudo, com mais entendimento, com mais consciência, e aí ele voltou, agora mais equilibrado, a lidar bem com aqueles cobradores das pessoas atendidas, mas repassar uma informação corrigida, repassar uma informação coerente. Isso é um exemplo, certo? De pessoas experientes. Isso também pode acontecer com pessoas que estão adormecidas, pessoas que não querem evoluir, isso é um direito que compete a elas, mas como a gente já falou aqui, o planeta está mudando. Então, a regra é a seguinte, você não tem a obrigação de evoluir, é um direito seu. Mas se você não quer evoluir, o seu corpo físico, meu chapa, ele vai sair da frequência do planeta. E aí, se ele estava aqui, o planeta está vindo para cá, e você está parado no tempo, o que vai acontecer? Você vai sair da faixa do planeta. O seu corpo físico vai começar a adoecer, isso pode trazer uma doença, você pode partir para outro plano e desencarnar. Estou te falando de uma maneira bem sincera, porque isso já está acontecendo. A gente viu muito agora, né? Na pandemia.
Exatamente. Isso está acontecendo. A pandemia é um exemplo claro disso. Claro, real. Se você não está dentro da faixa de frequência do planeta, sinto muito, você vai continuar a sua caminhada evolutiva no seu tempo e no seu ritmo em um outro planeta. Pode ser que seja nesse? Pode. Pode ser que você venha numa linha do tempo lá na frente e venha de novo. Isso pode acontecer. Mas o convite, a proposta é que você possa evoluir agora, que você possa quitar todas as pendências agora, que você possa seguir o fluxo do planeta agora, que você possa seguir junto. Isso é muito simples. É só você se permitir. É só você sair do modo da inconsciência. É só você sair do modo que... Hoje mesmo eu gravei um vídeo, depois eu vou colocar aqui, é você sair do padrão da inconsciência, de viver como um tubo. Infelizmente tem pessoas que vivem como um tubo. Ela vive para trabalhar, comer, dormir, fazer sexo, aí volta a trabalhar, comer, dormir. Ela não tem nenhum propósito de conexão espiritual. Aí ela vai para o final de semana, vai para uma festa, uma balada, depois ela vai para outro final de semana e outro. Dito isso, eu não estou dizendo que você não possa se divertir. Dito isso, eu não estou dizendo que você não possa celebrar a vida. Pode, é importante você celebrar, mas que você possa ter um equilíbrio nesse processo, entende? Mas eu percebo que tem pessoas que o foco delas é sair para festa na quinta, na sexta e no sábado. Quinta, sexta, sábado. E é só isso. E aí, para essas pessoas é que vem o processo de cobrança espiritual evolutiva, para que ela possa ter um chacoalhão. E, infelizmente, para essas pessoas é a maneira como ela iria acordar, porque se não tivesse isso, ela não ia acordar. Ela não ia ter um despertar para mudar os padrões. E acredite, tem pessoas que passou por esse chacoalhão na pandemia, teve um chacoalhão e voltaram tudo de novo. E não acordaram, né? E não acordaram. Muito triste. E aí, é muito triste isso. Muito triste. E essas pessoas, certamente, com toda a convicção, se está fazendo sentido isso que eu estou falando para você, que está me assistindo, acredite, você pode aprender de forma leve ou você pode aprender de forma dolorosa. É uma questão de decisão. Você tem algo a compartilhar? Muitas pessoas, né, Daniel, que estão nesse contexto de que estão dormindo, né, como a gente chama, para a própria consciência, né, para o próprio despertar. As mesmas pessoas que se queixam de um enorme vazio, né, de um grande vazio existencial, de um grande vazio de propósito, né, de busca de sentido, de que não consegue enxergar esse sentido da própria existência, né? Exatamente. Muitas pessoas, infelizmente, ainda vivendo dessa forma. Exatamente. Então, Karine, eu espero ter respondido a sua pergunta sobre a questão dos portais, certo? Dá um feedback aqui se você conseguiu compreender direitinho. Então, isso é fato, isso é verdade. No processo apométrico, é muito comum a gente identificar portais, inclusive no quarto da pessoa ou na casa, portais negativados, quando existe uma influência de interferência energética espiritual, certo? Isso é muito comum acontecer, infelizmente. E aí, como corrigir isso? Mantendo a sua frequência elevada, colocando cristais na casa, e aí depois a gente pode conversar isso melhor, que não é a proposta dessa live agora, certo? E até também, claro, se você sentir, né, de fazer, é muito bom você ter um altar em casa. Sim, né? Com certeza. E quando eu falo altar, é o altar que faça sentido para você, né? Se é um altar com imagens, se é um altar com cristais, né? É com elementos que vão fazer sentido para você. É uma boa forma de você ancorar energias elevadas, né? Exatamente. Agora é importante que, se você tem um altar, é importante você fazer a manutenção desse altar. Porque o altar, ele é um ponto de força energético. Se você deixa um copo com água lá, procure deixar esse copo no máximo uma semana, para trocar a água, certo? Se você tem uma vela lá, procure trocar a vela, não deixar ela apagada por muito tempo, Sim. ou trocar por uma outra, limpar, caso seja uma vela comum que dure 4 horas, 6 horas. Então é importante que a pessoa ela possa ter esse ponto de conexão da sua maneira, da sua forma, da maneira que ficar tranquilo para ela, certo? Isso é muito importante.
A Ítala, oi Ítala, tudo bom? Boa noite, querida. Perguntou aqui, quando você abre a sua turma novamente? Ítala, essa turma vai ser aberta na próxima semana, logo após a nossa jornada da espiritualidade em equilíbrio. Eu vou estar fazendo essa jornada, ela vai estar acontecendo na próxima semana, na segunda, na quarta e na sexta-feira, às 20 horas, onde eu vou estar compartilhando um conhecimento muito profundo sobre mediunidade, sobre espiritualidade, para você que, de repente, sempre ficou se perguntando qual é a minha mediunidade, qual é o tipo de mediunidade que eu tenho, como que atua essa mediunidade. Eu vou estar falando sobre tudo isso, tudo que você não deve fazer e tudo que você deve fazer para você evoluir espiritualmente, certo? Então, vai ser na próxima segunda, quarta e sexta, e eu vou estar entregando um conteúdo muito profundo, que se a pessoa fosse pagar, ela iria pagar um curso de um final de semana, que ela ia pagar entre 600 a 1.200 reais, com certeza, se ela fosse fazer esse curso aqui no 12Ls, porque eu já fiz ele aqui, certo? Então, é uma oportunidade única que está me vindo exatamente para que você não traga mais desculpa para você porque que a sua vida não avança, certo? Então, não tem desculpa. Você só não vai evoluir se você realmente não quiser, ok? Então, a turma vai estar iniciando exatamente na sexta-feira que vem, e aí, se você quiser avançar esse processo, você vai poder se inscrever, são vagas limitadas, onde a gente vai estar ensinando você a poder se autocorrigir, a você criar um campo de proteção para você poder se proteger tanto no trabalho quanto para você ir dormir, e com isso você criar um campo seguro energético. E, obviamente, se você quiser um dia ser terapeuta e ajudar mais pessoas com esse conhecimento, você também pode ajudar mais pessoas, além de você se ajudar, mas o foco é sempre a primeira pessoa. O foco é sempre eu me transformar. Porque eu me transformando, eu transformo a minha casa, eu transformo a minha família, eu transformo o meu setor do meu local de trabalho, eu me transformo. Eu faço um planeta melhor. Isso é a proposta, certo? Mas você pode também atuar com esse entendimento de poder ser um terapeuta e ter um ganho adicional que, de repente, pode dobrar a sua receita além do que você já faz. O que você já faz nos horários livres, de segunda a sexta, no horário comercial, você pode atender nas horas vagas à noite, de segunda a sexta, e você pode ser um terapeuta e poder atender muitas pessoas, ajudar essas pessoas e ter um ganho que vai te ajudar bastante, certo? Isso também fica aí essa dica. Deixa eu ir para a próxima pergunta. O que significa sonhar com alguém que já faleceu quase todos os dias por mais de 10 anos? Ítala, pode ser várias coisas aqui. Pode ser que você tenha alguma conexão com essa pessoa. Pode ser que seja um resgate, certo? Que você tenha com essa pessoa. Pode ser que... eu não sei se essa pessoa é algum parente seu, algum familiar, ou uma pessoa que você conheceu, ou foi uma figura fictícia. Mas o que eu sugiro é você orar por essa pessoa, seja no sonho, ou seja quando você estiver voltado do sono. Você tem algo a compartilhar, Juliana, além disso? Sim, só complementando, às vezes também quando você acorda, pode ser alguém pedindo oração, né? Algum espírito. Pode ser. Então assim, se você está sonhando muito com essa pessoa que já partiu, ore por ela. Às vezes ela está necessitando, né? Exatamente. Exatamente. Então, é importante que você possa orar por essa consciência, direcionar luz, que ela possa desapegar da matéria, que ela possa seguir evolução, que ela possa seguir para um processo de evolução. Se mesmo assim ainda não tiver resolvido, depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, aí é interessante você buscar um terapeuta apômetre para poder te ajudar e fazer a contenção e encaminhar através de técnicas de contenção e Merkabas para um tratamento espiritual no local adequado e seguro espiritual. Tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta. É verdade que o espelho no quarto pode ser um portal? Cláudio, isso é uma boa pergunta. E não só é verdade, como eu não recomendo para você
deixar um espelho de frente para a sua cama. Não recomendo. Por quê? Porque já aconteceu situações de um ataque psíquico energético com membros do corpo mediúnico que eu atuo, aonde uma pessoa teve uma interferência severa de ataque psíquico através do espelho enquanto ela estava dormindo. Então, Daniel, eu não posso ter espelho no meu quarto? Não, você pode, desde que ele não fique apontado para a cama. Você pode só tirar ele da cama. Então a cama está aqui, você tira ele apontando para outro lugar, certo? Aí você utiliza o espelho e não tem interferência. Vamos entender isso aqui. Energeticamente falando, o espelho ele pode ser usado como um portal. Ele pode. Existem técnicas, para quem sabe entendimento magístico, negativado, que ele utiliza o processo do espelho como uma chave de acesso. E aí, isso pode ser utilizado por consciências bélicas, negativadas, que têm conhecimento magístico e que não têm o menor nível de moral nem ética, certo? Mas eles fazem mesmo. Então, essa é a minha sugestão. A Laura colocou aqui, eu com um espelho gigante, nem tive coragem de continuar ouvindo. Já fui tirar o espelho, né? Tira. Ok. Eu recomendo, viu? Então, Cláudia, assim, o espelho, ele pode ser utilizado de forma negativa e pode ser utilizado de forma positiva. Uma maneira muito positiva que você pode utilizar é você olhar para você e decretar coisas positivas para você, olhando para você pelo espelho. Você vai estar fazendo uma cocriação muito poderosa para o seu consciente e para o seu inconsciente. Eu não sei se a Juliana tem algum exercício desse que ela faz com os pacientes. Eu faço muito. Sim, é muito interessante esses exercícios de palavras de afirmação, né? Elas podem soar assim algo muito simples, mas é um exercício muito poderoso, né? Você decretar, são decretos, né? Na realidade, exatamente. As palavras, o verbo, né? Ele tem muito poder. Né? A palavra tem poder. Então, o que você verbaliza em voz alta, né? Seja uma oração, seja um decreto, seja você falar que o seu dia vai ser bom, que você é linda, que você trabalha bem, que o seu dia vai ser maravilhoso, que você vai conseguir, eu recomendo bastante. E é incrível, assim, como é válido. Com certeza. É um exercício que eu gosto muito e que eu recomendo, sim, para os clientes. E como viu? O espelho, se você souber utilizar o potencial a seu favor, olhando olho no olho e co-criando coisas positivas, você faz uma verdadeira transformação do seu inconsciente. O espelho tem esse potencial. Então, para a gente poder finalizar aqui a nossa live, eu quero falar sobre choque de retorno. Então, vamos entender sobre isso, certo? O choque de retorno nada mais é do que um processo que pode ter acontecido por conta daqueles contratos que eu falei mais cedo, que você possa ter feito ou por um contrato religioso, ou por um contrato de magia, ou por um contrato de abdução, e que ele está persistindo na linha temporal, ou ele está persistindo na ancestralidade através do seu DNA. Então, esse processo, ele certamente traz interferência espiritual, cobrança espiritual, e aí, naturalmente, isso pode interferir no sono da pessoa. Não é só o sono que mexe. O sono é um dos pontos. Muitas vezes, quando a pessoa está com um campo de cobrança espiritual muito pesado, a sensação que ela tem é um cansaço. Sabe aquele cansaço energético? Ela dá um passo para frente, para avançar, seja no trabalho, seja em alguma área, e é como se ela tivesse com umas bolas de ferro nas pernas. É como se tivesse vários fios puxando para trás. Ela consegue avançar? Ela consegue. Mas ela precisa despendiar uma energia muito grande para ela conseguir avançar. Enquanto que ela poderia se liberar disso. Entende? E aí é nessa hora que, se isso está acontecendo com você, minha amada, meu amado, é importante que você possa pedir ajuda. Que você possa buscar um profissional qualificado, como a Juliana, como eu, como alunos de algum curso de apometria, e pedir ajuda para essa pessoa realmente te ajudar.
certo? E com isso você vai fazer uma grande diferença na sua vida afetiva, no seu campo familiar, mais harmonia, mais leveza. Eu acho que uma das maiores ganhos é a libertação. É uma libertação energética. Porque a sensação é como se você tivesse uma mochila e tirasse esse peso dessa mochila. Entende? E isso é uma sensação que, por mais que eu tente explicar, você só vai entender se você vivenciar esse processo. Ok? Então, respondida aqui a pergunta, Cláudia. Vamos para as últimas perguntas aqui. Meu marido tem muito, acho que ela quis colocar apego, a coisas velhas e entulhos e mantém tudo no quintal, muito sujo e não dorme. Então, Márcia, manda essa live para ele. Manda essa live para o seu marido para ele assistir isso aqui, certo? Deixa eu te contar um fato, Márcia. Esse padrão do seu marido está muito ligado com o registro de escassez, tá? Isso pode ser corrigido, mas é um tratamento. Dependendo da idade dele, isso, se ele tiver acima de 50 anos, aí pode durar de 4 a 10 sessões. Se ele tiver mais de 60 anos, aí é entre 6 a 10 sessões com certeza. Mas tem um tratamento, isso pode ser ressignificado, isso pode ser limpo, isso pode ser feito uma transformação, não só na vida dele, como no casamento de vocês, como na casa de vocês. Tá? Porque vai impactar na energia de todo mundo da casa. Exatamente. Só para dar um adendo sobre essa energia de escassez, para você poder entender, mas não estou falando só para a Márcia, eu estou falando para você que também, de repente, pode se identificar. Esse conteúdo de escassez, ele pode ser ancestral, ele pode ser acástico, e ele pode estar trazendo uma tendência a pessoa acreditar na escassez. E ela faz da casa dela um verdadeiro, desculpa falar, tá? Uma verdadeira sucata. Ela fica guardando coisas velhas, achando na cabeça dela que ela vai precisar usar daqui um dia. Mas são coisas quebradas, enferrujadas, rasgadas. Então, a pergunta que você precisa trazer no norteamento é: eu vou usar isso daqui a 6 meses? Eu vou usar isso daqui a 3 meses? Se for não, joga fora. Libera isso, porque isso é escassez. Mas se o conteúdo é muito grande, é uma programação automática que começa a rodar no plano de fundo. Então, precisa corrigir isso com a apometria. Para a pessoa poder desprogramar essa programação que às vezes foi de uma vida toda. E tem clientes aqui que estão me acompanhando, que sabem o que eu estou falando e que podem validar isso que eu estou falando. E aí você desprograma no campo esse conteúdo de escassez. E aí, Márcia, pela convivência, por um processo chamado simbiose, muito provavelmente pode ser que você também tenha esse conteúdo de escassez no seu campo, tá? Então é importante que você possa corrigir, para corrigir essa simbiose que ambos podem ter, você e ele, por conta da interação, do afeto, da intimidade. Isso pode estar gerando simbiose, tá? Então, conversa depois comigo no privado e a gente pode fazer um planejamento para atender o casal, os conteúdos que estão vibrando na relação em dois, para poder corrigir isso e corrigir o campo da casa também, tá? E aí você vai resolver 2, 3 coisas de uma tacada só. Porque esse conteúdo de escassez, ele pode estar impactando não só na questão de guardar coisas velhas, mas no campo financeiro, no campo afetivo, trazendo brigas e confusão. E quanto mais coisas apegadas, quanto mais coisas velhas, mais briga pode ter, mais confusão pode ter. Até que isso pode se tornar até insustentável. Quem aqui nunca assistiu aquele programa que passa na TV fechada, os acumuladores? Né? Aquilo ali é o registro de escassez 300%. Nada mais é do que isso. No nível extremo, ali já está disfuncional. Certo? Então, você já pegou algum caso assim, Juliana? Não com aquela severidade, mas é comum clientes que trazem essa energia de escassez, né? E que tem muita dificuldade de desapegar, às vezes de tranqueiras, né? De coisas que não utilizam mais, de coisas quebradas, revista velha, roupa velha, por um apego, às vezes um apego a um passado, né? E aí é todo um exercício de ressignificação, até porque bloqueia muito o fluxo de prosperidade, né? E atrai outros, acaba atraindo outros sucessores também. O Feng Shui, ele fala muito bem isso, né? O Feng Shui, ele diz que de tempos em tempos é importante que os objetos na casa eles possam mudar até a posição que estão.
E como é que eu vou mudar a posição de um quarto, de um closet, de uma casa que está cheia de tranqueira? Então, a energia fica estagnada. E aí, uma energia estagnada gera miasma, isso gera elementais, aí isso vai trazendo personalidades intrusas e vai virando uma bola de neve dentro da própria casa da pessoa. É óbvio que isso vai interferir no sono. É óbvio. Às vezes, né? Às vezes a pessoa não entende por que a prosperidade não chega, né? Ela fala, nossa, eu quero o novo. Mas você tem que se livrar do velho para o novo chegar, né? Você Exatamente. precisa fazer, né, essa liberação do que não faz mais sentido, seja de objetos, seja de pessoas, né? Seja de sentimentos, né? Para Exatamente. o novo poder chegar na sua vida. Exatamente. A pergunta aqui do Alessandro. Alessandro, boa noite. Qual é o passo para iniciar na apometria? Você tem dois passos, Alessandro. Você pode ser atendido por um aluno meu, ou por mim, ou pela Juliana, se ela tiver entendimento de apometria, ou você pode fazer um curso para você aprender a utilizar a apometria em você. É isso que eu sugiro, oriento, para que você fique independente, você não dependa de mim para absolutamente nada, certo? Eu acredito que isso é evolutivo. A pessoa não depender do terapeuta para absolutamente nada. Obviamente que quando a gente faz um ciclo de tratamento, em alguns momentos, de forma pontual, temporária, a gente vai fazer um tratamento de um curto período, de 4 a 8 semanas, de 4 a 8 sessões. Mas ali finaliza, e aí, se for fazer um novo ciclo, é um novo ciclo dentro de um processo pontual, a cada 2 meses, a cada 45 dias, uma vez a cada mês. Aí é um outro processo. E você pode fazer isso para você, aprendendo, ou num curso de final de semana, que seja sábado e domingo. Vai ter um agora, dias 15 e 16 de julho, que eu vou estar fazendo essa formação para uso pessoal ou para terapeutas que querem ser terapeutas. E vou estar fazendo, abrindo a turma no formato digital na próxima sexta-feira, certo? Onde você vai ter como um grande bônus essa jornada da espiritualidade em equilíbrio, onde você vai ter uma ferramenta poderosa de já entender o que é a minha mediunidade. Todas as pessoas têm mediunidade. As 8 bilhões e 500 milhões de pessoas no planeta possuem mediunidade, mas as pessoas não sabem, primeiro, o que é mediunidade e sofrem por isso. E segundo, não sabem qual é o seu tipo de mediunidade. Porque pode ser 1, 2, 3, dentro de 12 tipos de mediunidade diferentes. E aí você vai aprender sobre isso nessa jornada. Por isso que são 3 dias. Não dá para falar de um assunto tão complexo só no momento desse, certo? Então, ao você aprender, você se transforma. E esse é o meu compromisso, fazer com que você se transforme, seja uma pessoa mais plena, seja uma pessoa mais equilibrada, harmônica, e que isso se transforme em vida e resultado para a sua vida, certo? Então, se você ainda não se inscreveu, vai lá depois da live, vai lá na bio, me segue, caso seja do domicílio, e vai lá e se inscreve na jornada, tá? Seu telefone, seu e-mail, você faz a sua inscrição, vai receber todas as informações, tá? E com isso você vai poder fazer um grande mergulho consciencial, que pode te ajudar para a vida, para a sua caminhada evolutiva para o resto da vida. Independente se você vai fazer algum curso ou não, não importa, isso não interessa. O que me interessa é te ajudar a você se transformar e você ter uma espiritualidade mais desenvolvida. Como você vai fazer isso? Aí é com você. Mas que você pode, você pode. E muitas pessoas, Juliana, têm falado comigo no privado, trazendo relatos bem desafiantes. Bem desafiantes. Mas a maneira que eu posso ajudar é através do conhecimento. É fazendo com que você se liberte. Porque é igual como está lá nos escritos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando a gente traz um gradiente de entendimento, esse entendimento, ele traz consciência, e essa consciência traz libertação. Entende? Então, acho que é esse grande lance. Para a gente poder finalizar, você tem algo a falar, alguma mensagem a passar, Juliana? Queria agradecer. A live foi maravilhosa. Queria agradecer a todo mundo que entrou, que ficou aqui juntinho com a gente, né?
assistindo, acompanhando. Foi ótimo. Foi maravilhosa, gratidão. Né? Espero participar mais vezes, viu? Foi incrível. Então. E quando você vem para poder assistir uma live como essa, às vezes você nem imagina. Olha quanta coisa a gente falou a partir de um ponto de 3 horas da manhã, né? Olha Sim. quanta coisa. Nem eu imaginava que a gente ia aprofundar tanta coisa como a gente aprofundou aqui, né? Então, gratidão a você que está assistindo. Gratidão, Juliana, tá? Sinta-se abraçada fortemente, mesmo que à distância, tá bom? E quarta-feira eu vou estar uma próxima live dando continuidade sobre esse assunto para o seu despertar de consciência às 21 horas na quarta-feira e sexta-feira também, ok? Onde a gente vai estar avançando nesse processo para o seu despertar de consciência. Então, um forte abraço. Queria também aproveitar para divulgar meu Instagram também, de psicóloga Claro. Juliana Galdino. Né? Escreve aqui embaixo para o pessoal seguir, @. Psicóloga Juliana Galdino. Show Lá de eu divulgo bola. o meu trabalho, né? Você pode entrar em contato comigo, vai ser todo mundo super bem-vindo também. Beleza. Laura, eu vou pesquisar sobre esse assunto, tá bom? TDAH e autismo. É um assunto que eu tive um pequeno processo de acesso na faculdade. Sou formado em educação física, né? E eu aprendi em algumas disciplinas, estudos de caso, no caso da disciplina adaptada da educação física. Mas ainda é um conhecimento que ainda é superficial. O que eu posso trazer são os desdobramentos disso a nível energético, certo? E aí dá para eu falar, mas não vou falar hoje, vou falar na quarta-feira, tá? Então fica aí o segredo e a surpresinha para quarta-feira, tá bom? Porque tem muitas coisas que não tem livros. Você vai percebendo através de estudos de caso. Então tem coisas que eu estou aprendendo muito com essa geração que nasceu de 2000 para cá, né? Essa geração que tem até 20, 22, 23 anos. É uma outra geração, é uma outra realidade. Então eu tenho aprendido muita coisa que às vezes não se aplica na geração que nasceu na década de 80, na década de 60 e assim por diante. Então, são processos que são diferentes. E o TDAH ele não é diferente disso. O TDAH ele tem vindo com muita frequência nessa geração que nasceu de 2000 para cá. Isso também tem implicações e desdobramentos do ponto de vista energético, tá? Mas que eu só vou falar na quarta-feira. Vai ficar surpresinha, tá bom? Para ficar se coçando. E na quarta-feira eu aprofundo isso, tá bom, Laura? Então, um abraço forte. Gratidão. Mais uma vez, Juliana. Sinta-se abraçada fortemente, tá? E te aguardo na quarta-feira às 21 horas. Um abraço. Um abraço, pessoal. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço para você. Fica na luz e bom descanso dessa vez, tá? Um abraço. Tchau, tchau.